Uma outra informação importante para a gente entender a reatividade do átomo de carbono nos compostos carbonílicos é ainda discutir um outro aspecto que talvez nos outros conteúdos talvez não tenha sido o foco de vocês. Quando a gente discute algumas reações como substituição nucleofílica, como adição nucleofílica, outras reações que vocês já discutiram, essas reações muitas vezes são feitas sem que seja feita o acompanhamento da variação do número de oxidação do carbono ao longo desses processos. Mas vocês vão perceber, e a gente vai criar o exercício de tentar visualizar isso durante as reações, vocês vão perceber que muitas reações que ocorrem nos compostos carbonílicos são reações que, além de pertencer a um mecanismo específico, que a gente vai discutir e denominar, essas reações também podem ser reações que envolvem uma variação no estado de oxidação do carbono e que a gente precisa identificar para saber como isso ocorre. Na maioria das reações que a gente discute na química orgânica, a gente discute muito sobre o aspecto de visualização e interpretação do que acontece com a carga formal do carbono. Então, para diferenciar para vocês, para a gente começar essa discussão, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender e associar uma carga formal ao carbono e um estado de oxidação para o carbono e entender que nessa discussão envolvem-se lógicas diferentes. Então, aqui nós vamos pensar na carga formal do carbono num álcool, aqui o metanol, sobre a ótica da carga formal e do estado de oxidação. A carga formal, como vocês já vêm discutindo e sempre vão prever durante as reações, a carga formal, quando a gente considera um carbono fazendo 4 ligações, ela sempre vai ser uma carga formal 0. Nesse exemplo, então, o que a gente chama de carga formal é quando a gente considera todas as ligações como covalentes e quebra essas ligações homoliticamente e verifica o que ocorre com os elétrons. Então, o carbono está fazendo 4 ligações, uma quebra homolítica considera que o carbono, participando desse compartilhamento de elétrons, se essa ligação for rompida homoliticamente, uma ligação de 2 elétrons, um elétron fica para o carbono, um elétron fica para o hidrogênio, ou seja, gerando 2 fragmentos idênticos. Um fragmento que é o hidrogênio ponto, carbono ponto, ou seja, cada um ficou com um elétron, são fragmentos eletronicamente iguais, por isso uma quebra homolítica. Nessa situação, a gente tem um carbono que, numa quebra homolítica dessas 4 ligações, ele sairia dessas ligações com o mesmo número de elétrons que ele entrou. Ou seja, os 4 elétrons que a gente sabe que o carbono átomo tem, porque ele é um elemento que está na coluna 4 da tabela periódica. No entanto, este álcool, para que a gente entenda um estado de oxidação desse álcool, o estado de oxidação de um elemento químico, ele é atribuído, ele é pensado quando a gente considera o caráter iônico dessas ligações. Vocês já aprenderam que as ligações têm caráter misto, de covalente e de iônico, e esse caráter vai variando, podendo ser mais covalente ou mais iônico, dependendo dos átomos que estão envolvidos. Então, o estado de oxidação tem a ver com o componente iônico dessas ligações no qual o carbono participa. Então, para a gente entender qual seria o caráter iônico dessa ligação, a gente pensa numa quebra heterolítica. A quebra heterolítica é aquela que, considerando um compartilhamento de elétrons, nós vamos ter uma quebra que gere fragmentos iguais, ou seja, 2 átomos participam de uma ligação, numa quebra hipotética dessa ligação, um átomo é favorecido em detrimento do outro. Qual é a lógica para uma quebra iônica? Como vocês já sabem, a lógica é que nessa quebra iônica, que é uma quebra heterolítica, onde os 2 elétrons vão para um único átomo, essa quebra heterolítica ela vai favorecer o elemento mais eletronegativo. Em função disso que a gente acabou de discutir, na teoria do orbital molecular, o orbital molecular ele é mais desenvolvido próximo ao elemento mais eletronegativo, então, numa quebra de característica iônica, este seria o elemento favorecido com par de elétrons. Então, para definir o estado de oxidação do carbono, nós vamos entender da seguinte forma. O carbono é ligeiramente mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, numa suposta quebra heterolítica, o carbono, por ter essa eletronegatividade ligeiramente maior, era ele que ficaria com par de elétrons dessa ligação, e não o hidrogênio. Ou seja, em relação
a ligação carbono-hidrogênio, o carbono estaria reduzido e o hidrogênio estaria oxidado, porque ele é menos eletronegativo do que o carbono. Já em relação à ligação carbono-oxigênio, qual é a nossa interpretação? Em relação à ligação carbono-oxigênio, como o oxigênio é mais eletronegativo, numa suposta quebra heterolítica, o par de elétrons dessa ligação covalente seria quebrado, né? Ele seria deslocalizado, favorecendo o elemento mais eletronegativo. Ou seja, em relação a essa ligação carbono-oxigênio, o carbono estaria oxidado e o carbono estaria reduzido. Então, o estado de oxidação do carbono aqui é um estado de oxidação onde a gente considera que esse carbono, na quebra dessas ligações, ele estaria reduzido frente a 3 hidrogênios e estaria oxidado frente a 1 oxigênio. O saldo eletrônico disso seria um saldo que a gente descreve então como um carbono, que diferente do carbono da carga formal, que tem 4 elétrons, porque a gente considerou uma quebra homolítica, pensando que na ligação covalente é o compartilhamento, parou de compartilhar, cada um sai com o seu elétron. Nessa lógica do número de oxidação, aqui nós temos um carbono, então, que teria 6 elétrons, tá? Em função de ter ganhado 3 elétrons do hidrogênio e ter perdido 1 elétron para o oxigênio em relação ao octeto que ele teria nesse compartilhamento. Tá? Então, essa é a lógica que eu queria mostrar para vocês para a gente diferenciar o que é a discussão da carga formal, o que é a discussão do número de oxidação. Então, na carga formal, a gente considera o caráter covalente das ligações químicas e estabelece uma carga em função da existência do octeto em relação ao número de interações por compartilhamento. E já o estado de oxidação do carbono se refere ao caráter iônico que essas ligações, mesmo que covalente, apresentam. Então, fazendo uma generalização, como é que a gente poderia generalizar? Tá? Como eu mostrei no slide anterior para vocês, quando o carbono está ligado a um elemento mais eletronegativo do que ele, a ligação com o elemento mais eletronegativo faz com que o elétron esteja mais próximo do elemento eletronegativo e mais distante do carbono, e numa possível quebra heterolítica, esse par de elétrons favoreceria o elemento mais eletronegativo. Então, o que a gente pode generalizar aqui? Quando eu estou falando de oxidação, eu não estou falando de oxigênio, tá? Oxidação se refere à perda de elétrons. E a perda de elétrons, então, ela está relacionada com a diferença de eletronegatividade, que pode ser em relação ao oxigênio ou não. Ou seja, a oxidação equivale ao carbono estar ligado a elementos mais eletronegativos do que ele, que pode ser oxigênio, pode ser nitrogênio, pode ser os halogênios, tá? Ao mesmo tempo, o que a gente entende aqui nesse esquema, que é um esquema simples, mas que explica bem para a gente entender? Esse carbono, nessa primeira seta, a gente considera que ele sofreu uma oxidação. Por que ele sofreu uma oxidação? Porque ele compartilhava apenas um par de elétrons com um elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Quando ocorreu a oxidação, que a gente representa de forma geral como sendo o oxigênio entre colchetes, mas reforço, oxidar não se aplica apenas a ganho de oxigênio, mas ao ganho de qualquer elemento mais eletronegativo que o carbono. Para que o carbono, nesse processo de oxidação, o carbono se tornou mais oxidado, porque agora ele compartilha 2 pares de elétrons com o elemento mais eletronegativo, que é o oxigênio. Para que o carbono pudesse compartilhar 2 pares de elétrons com o oxigênio, essa oxidação ela foi acompanhada pela perda de hidrogênio. Então, uma generalização possível é dizer que a oxidação do carbono equivale ao ganho de ligações com elementos mais eletronegativos, como o oxigênio, e à perda de hidrogênios. Até porque no slide anterior eu mostrei para vocês que, como o carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, nas ligações carbono e hidrogênio,
o carbono ele é favorecido eletronicamente, ele é reduzido e o hidrogênio é oxidado frente ao carbono. Da mesma forma, o processo inverso à oxidação seria a redução. No processo de redução, o que a gente observa? Para que o carbono sofra a redução, ele deixa de compartilhar dois pares de elétrons com oxigênio e passa a compartilhar um só. Para manter a sua valência, né, as 4 ligações, o carbono, então, perde um par de elétrons que é compartilhado com oxigênio e passa a se ligar novamente a hidrogênio. Então, em termos de generalização, a gente pode generalizar que a redução equivale à perda de ligações covalentes com elementos mais eletronegativos, acompanhado pelo ganho de hidrogênio. Por isso que a gente representa a redução como sendo um hidrogênio entre colchetes. Tá? E aqui eu faço um pequeno adendo. Quando a gente fala de hidrogênio, a gente tem hidrogênio molécula, né? A gente tem hidrogênio átomo, a gente tem hidrogênio próton e nós temos o hidreto. Tá? Quando a gente fala da reatividade, quando a gente fala da redução, reduzir significa ganhar elétrons. Então, se eu estou falando de ganhar elétrons, se a gente está falando do ganho de elétrons, esse ganho de elétrons ele não pode estar associado, então, nas reações onde tenha próton envolvido, obviamente, porque o próton ele não tem elétrons, né? O orbital dele está vazio. O hidrogênio radicalar ou hidrogênio átomo também não é a espécie necessariamente envolvida nos processos de redução, e nem a molécula. Então, a redução, esse ganho de elétrons por meio de hidrogênio que a gente está representando como redução, esse ganho de elétrons, esse símbolo aqui dentro do colchete, se refere então ao ganho de hidreto. Então, nos processos de redução, os reagentes, né, que são utilizados são reagentes, na maioria das vezes, reagentes doadores de hidreto. Tá? Então, repetindo em linhas gerais, oxidar significa ganhar ligações, compartilhar elétrons com elementos mais eletronegativos mediante a perda de hidrogênios. A redução, ao contrário, já equivale à perda de ligações com elementos mais eletronegativos e o ganho de hidrogênio, o ganho de hidreto, né, em relação ao carbono. Então, isso é o esperado. Então, qualquer ganho, qualquer troca de grupo funcional que envolva o ganho de elementos eletronegativos equivale a uma oxidação. Qualquer reação que leve à perda de ligações múltiplas com elementos eletronegativos ou à perda de elementos eletronegativos e o ganho de hidrogênio é uma redução. Em termos práticos, existem duas metodologias para atribuir o estado de oxidação do carbono. Eu vou mostrar para vocês primeiro aquela que eu acho que segue uma lógica mais razoável e, em função disso, não envolve nada a ser decorado. Acho que é algo bem simples da gente compreender. Então, vamos trabalhar com uma molécula inicial, que acho que vou chamar de modelo aqui, que é a molécula do metano. O metano seria um representante de um composto de um hidrocarboneto, onde o carbono estaria no seu estado máximo de redução, ou seja, no seu estado eletrônico mais rico. Nesse caso, o que a gente observa então? O carbono faz 4 ligações com hidrogênios. Como eu falei agora há pouco, o hidrogênio em relação ao carbono, em função da diferença de eletronegatividade, o hidrogênio é ligeiramente menos eletronegativo. Então, o carbono em relação ao hidrogênio, ele é favorecido. Então, em relação a cada uma dessas ligações, eu vou atribuir -1 para o carbono, considerando que cada hidrogênio, naquela quebra heterolítica que a gente acabou de discutir, favoreceria o carbono com seu elétron. Então, essa ligação conta como -1 para esse carbono, -1 dessa, -1 dessa e -1 dessa. Ou seja, o somatório dessas 4 ligações faz com que o estado de oxidação do carbono no metano, nesse hidrocarboneto, seja -4. Comparando aqui com o etano, que é outro hidrocarboneto, mas que agora tem um carbono primário, né?
que a gente percebe? A gente percebe que agora a nossa interpretação permanece a mesma. Cada hidrogênio, então, por ser menos eletronegativo que o carbono, contribui para o NOx, para o estado de oxidação do carbono, com o valor menos 1. Então, eu tenho 3 hidrogênios, então eu tenho menos 1 e menos 1. Agora, pensando nesse critério de eletronegatividade, você já deve estar aí imaginando que quando a gente tem a ligação carbono-carbono, essa ligação carbono-carbono envolve dois elementos com a mesma eletronegatividade e, em função disso, essa ligação química não contribui nem para a redução e nem para a oxidação do carbono. Então, neste caso, este carbono, em relação a essa ligação carbono-carbono, tem a contribuição zero. Então, o NOx final é o somatório, menos 1, menos 1, menos 1 e 0. Então, nesse caso, o NOx é menos 3. A mesma análise que foi feita para esse carbono em destaque, a gente faz para o carbono metílico, né, que está aqui representado, e nós acharemos o mesmo valor. Então, nessa sequência, se a gente considera aqui que um hidrocarboneto sofreu uma oxidação, ele poderia ser oxidado a um álcool. Qual que é o impacto dessa oxidação? Para o ganho de um grupo hidroxila, o carbono fez uma ligação com o oxigênio e perdeu um átomo de hidrogênio, então uma oxidação. Nessa oxidação, o ganho de uma ligação com o oxigênio vai fazer com que o NOx do carbono varie. E a variação que a gente acompanha é, como eu falei, cada ligação carbono-hidrogênio contribui para o NOx do carbono com valor menos 1. Então, aqui, menos 1 e este outro menos 1. Então, cada um dos hidrogênios contribui para o NOx do carbono com valor menos 1. No entanto, esse oxigênio agora, como a gente já discutiu, ele é mais eletronegativo do que o carbono, e o fato desse oxigênio estar presente faz com que este par de elétrons, numa quebra heterolítica, ele seria atribuído ao oxigênio em função da maior eletronegatividade do oxigênio. Então, em relação a essa ligação, o oxigênio estaria reduzido e o carbono oxidado em relação a essa ligação. O que isso quer dizer? O carbono perde elétron e o oxigênio ganha elétron. Então, qual é o NOx final? É menos 1, menos 1, menos 1 e mais 1. O mais 1 vem, então, da ligação carbono-oxigênio. NOx final do carbono, o NOx final do carbono é menos 2. Tá? Fazendo a mesma interpretação aqui, considerando que o etano foi oxidado a etanol, nós temos a mesma interpretação. A ligação carbono-carbono não vai impactar no NOx dos carbonos em função da eletronegatividade. Então, a gente tem o valor zero para esta ligação. Carbono e hidrogênio, menos 1. Carbono e hidrogênio, menos 1. A ligação carbono-oxigênio conta para esse carbono como mais 1. Então, o NOx final desse carbono em destaque é 0, menos 1, menos 1 e mais 1. Então, o NOx final desse carbono é menos 1. Tá? Quando a gente, então, tem aqui a formação do formaldeído, né? O formaldeído é formado considerando a oxidação do metanol. A oxidação do metanol, então, faz com que agora ocorra o compartilhamento de dois pares de elétrons entre o carbono e o oxigênio. Como resultado disso, agora, para cada par de elétron compartilhado, a gente considera, então, o valor mais 1. Né? Então, esse valor mais 1 equivale, então, a um total de mais 2, considerando que são dois pares de elétrons, um sigma e um pi, que é compartilhado entre o carbono e o oxigênio. Já a ligação carbono-hidrogênio, como vocês sabem, conta menos 1. Então, o NOx final deste carbono no formaldeído é menos 1 e mais 2. O total, 0. Fazendo a mesma análise para o aldeído acético, né, para o aldeído acético, considerando que ele é o produto de oxidação do etanol, ou seja, o estado oxidativo seguinte, nós aqui temos, então, da mesma forma, duas ligações que contribuem para a oxidação do carbono, cada uma contribui com valor mais 1. A ligação carbono-hidrogênio com menos 1, carbono-carbono com 0. Então, o NOx do carbono em destaque é 0,
mais 2 e menos 1. Por fim, o último estágio orgânico oxidativo, né? O último estágio de oxidação do carbono orgânico, porque depois disso aqui seria CO2, né? O último estágio é o ácido fórmico, o grupo ácido carboxílico, onde aqui a gente já tem 3 ligações, 3 pares de elétrons, sendo compartilhados entre o carbono e um elemento mais eletronegativo. Então, dessa forma, essa ligação contribui para o NOx do carbono com mais 1, essa com mais 1, essa com mais 1, e essa daqui que é carbono hidrogênio com menos 1. Então, o NOx final para o carbono é menos 1 e mais 2, ou seja, o NOx é mais 2. O equivalente, né, em termos de oxidação, o estágio de oxidação seguinte ao ácido acético, ao aldeído acético, desculpa, é o ácido acético. E aí a nossa análise é a mesma. Nós temos aqui que cada ligação carbono-oxigênio contribui para o NOx do carbono com valor mais 1. Então, nessa ligação é mais 1, mais 1, mais 1, ou seja, total mais 2, e a ligação carbono-carbono, 0. Então, mais 1 com mais 2, a gente tem aqui o NOx mais 3, tá? Então, essa forma de determinação de NOx, eu acho ela muito interessante porque ela se baseia na interpretação da eletronegatividade e, portanto, o NOx se torna intuitivo. Uma outra observação importante que vocês vão ver é que, presta atenção e não confundam, quando a gente atribui o NOx, a nossa relação é a seguinte: cada ligação carbono-hidrogênio, para o carbono, aquela ligação conta com menos 1. E aí, é chovendo molhado, mas eu vou fazer isso, né? Vocês sabem que o NOx do hidrogênio é um NOx que a gente determina de forma fixa, né? Então, o NOx do hidrogênio é sempre o valor mais 1. Então, faz sentido, né? Menos 1 e mais 1, tá tudo certo. Agora, o NOx do oxigênio, ele, de forma fixa, vocês sabem que tem o valor menos 2. Então, cada ligação carbono-oxigênio, para o carbono, aquela ligação conta como menos 1. E aí, para completar a valência do oxigênio, a gente teria aqui outras ligações, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Onde eu quero chegar? Esses são os valores que a gente conta para chegar no NOx do carbono. Mas se eu interpreto o que aconteceu com o carbono, o que a gente vai entender? Quando esse hidrogênio saiu e no lugar do hidrogênio entrou oxigênio, quantos elétrons de fato sofreram variação, pensando na quebra heterolítica que a gente acabou de discutir? Quando o hidrogênio deixa a estrutura e no seu lugar entra um elemento mais eletronegativo, se eu pensar numa quebra heterolítica, se essa ligação se quebrar, o oxigênio sairia como fragmento negativo e, portanto, ele levaria os 2 elétrons dessa ligação. Ou seja, quando o hidrogênio saiu e deu lugar ao oxigênio, essa ligação, em termos de elétron real, voltem no slide anterior, em termos de quebra heterolítica, ele impacta na perda de 2 elétrons, tá? Do carbono. E a gente visualiza isso quando a gente pensa aqui num delta NOx do hidrocarboneto para o álcool. A variação de NOx que a gente observa aqui, ó, é uma variação de 2 elétrons, ou seja, exatamente os 2 elétrons que o carbono, se aqui fosse uma ligação iônica, os elétrons que ele perderia em função de ter ganhado a ligação com o oxigênio. Daqui para cá, a gente vê a mesma coisa. O carbono não ganhou outro oxigênio, ele ganhou mais uma ligação com o oxigênio. Ou seja, se essa ligação fosse quebrada heteroliticamente, esse carbono perderia agora não só 2 elétrons, ele perderia os 4 elétrons que estão envolvidos nessa ligação dupla. Ou seja, em relação ao hidrocarboneto, agora o delta NOx envolvido é de 4 elétrons, né? Comparando com a primeira estrutura. Comparando com a estrutura anterior, como é mais uma ligação que foi formada com o elemento mais eletronegativo, daqui para cá, o nosso delta NOx novamente é de 2 elétrons. 2 elétrons que o carbono perdeu ou perderia, considerando o caráter iônico dessa ligação. E a mesma variação, o mesmo delta NOx, a gente observa do aldeído para o ácido acético, porque o carbono, então, quando ele ganha esse segundo oxigênio, ele, então, perdeu um hidrogênio, e essa ligação agora com o elemento mais eletronegativo fez com que a variação do NOx fosse equivalente à perda
né, o delta NOx, né, fosse equivalente à perda de 2 elétrons, tá? Então, vocês vão observar que um padrão, normalmente, que a gente observa para as oxidações é sempre uma variação de elétrons, de 2 em 2 elétrons. Agora, isso para a oxidação. A redução, ela pode ser diferente. A redução pode ser o ganho de 2 elétrons ou o ganho de 1. Quando isso acontecer nos exemplos, eu vou chamar a atenção de vocês para vocês observarem. Por fim, eu só quero fechar uma última lógica que eu não falei no começo, talvez alguém tenha dúvida. Por exemplo, quando a gente trabalha com um composto que é iônico, indiscutivelmente iônico, a determinação do NOx ela é mais simples. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui hidróxido de sódio, o NOx do oxigênio, como eu lembrei aqui com vocês, é um NOx fixo, a não ser para os peróxidos, né? Mas aqui ele sempre menos 2. O NOx do hidrogênio também é fixo, a gente atribui o valor mais 1. Então, mesmo que eu não saiba o NOx do sódio, eu posso atribuir o NOx do sódio agora por diferença. Então, eu teria aqui menos 2 com mais 1, o somatório aqui é 0, então eu saberia que a carga do sódio para que esse somatório dê 0 tem que ser mais 1. Ou seja, qualquer elemento químico pode ter seu NOx atribuído por diferença. Agora, vamos considerar aqui a fórmula molecular do etano. A fórmula molecular do etano, não, desculpa, vamos usar do etanol. A fórmula molecular do etanol é C2H3, 4, 5, 6, H6O. Se eu usar a mesma lógica que é a de definição do NOx, trabalhando com NOx conhecidos, o que eu faria? Eu colocaria aqui o NOx do oxigênio menos 2, o NOx de cada hidrogênio mais 1, né? Vezes 6. Então, eu teria aqui mais 6. Usando essa lógica, o que eu diria? Que eu tenho mais 6 com menos 2, então eu deveria imaginar que o NOx do carbono seria menos 4, certo? Então, se são 2 carbonos, se eu aplico o método da diferença, eu deveria supor que cada um dos carbonos nessa molécula, para que o NOx total fosse menos 4, cada um dos carbonos teria NOx menos 2. Mas a gente já calculou o NOx do carbono ligado ao oxigênio e a gente já viu que o NOx dele não é menos 2. O NOx dele, a gente acabou de discutir, o NOx dele é menos 1. Ou seja, o que a gente conclui dessa interpretação? Para compostos orgânicos, a gente não pode trabalhar com fórmula molecular para definir o estado de oxidação dos elementos, porque o estado de oxidação do elemento tem a ver com a fórmula estrutural, com o ambiente químico que esse elemento está. Então, quando a gente observa a estrutura do etanol, a gente percebe que são ambientes químicos diferentes, né? O carbono, que aqui eu vou chamar de 1, é um carbono que está ligado a carbono e a hidrogênios, ou seja, ele está mais reduzido comparado ao carbono 2, porque o carbono 2 está num ambiente químico onde ele tem carbono e hidrogênio, mas tem um elemento mais eletronegativo numa ligação direta, ou seja, o carbono 2 é mais oxidado que o carbono 1. Então, determinar um NOx e simplesmente dividir esse NOx pelo número de átomos que compõem a estrutura, isso não está correto. Além disso, vocês sabem que a partir de uma mesma fórmula molecular a gente pode propor estruturas diferentes, ambientes químicos diferentes, né? Então, resumindo, carbono a gente trabalha assim, a gente determina o NOx a partir da fórmula estrutural, observando ligação por ligação que compõe a estrutura, a fórmula estrutural, a molécula em específico, tá? Um segundo método para atribuição do estado de oxidação é um método que eu já não gosto tanto, né? Mas é um método também que é possível. Eu vou mostrar para vocês porque os dois são corretos, tá? Uma outra referência para estado de oxidação é a seguinte: a gente considera como referência inicial o hidrocarboneto mais simples, que é o metano, e para ele é atribuído o estado de oxidação 0. Nesse estado de oxidação 0, a partir daí a gente considera então que a perda de hidrogênio e o ganho de elementos eletronegativos equivale à oxidação.
Então, a partir dessa referência, o ganho de uma ligação com o elemento mais eletronegativo, ou seja, de hidrocarboneto para álcool, faz com que o carbono tenha um estado de oxidação mais 1. Se o carbono é numa série oxidativa, ele é convertido em aldeído, ele passa a compartilhar 2 pares de elétrons com o elemento mais eletronegativo. Então, em função disso, em relação ao metano, que é a nossa referência, o carbono passa a ter o estado de oxidação mais 2. Se na série oxidativa o carbono agora chega a ácido carboxílico, significa que são 3 pares de elétrons compartilhados com o elemento mais eletronegativo. Então, agora a gente tem um carbono com estado de oxidação mais 3. E por fim, eu falei para vocês que não é um estado de um carbono, de um composto orgânico, mas aqui seria o exemplo dessa série final, né? O carbono compartilhando todos os pares de elétrons com elementos mais eletronegativos, portanto um carbono agora que tem NOx mais 4, tá? E aí essa é a lógica que a gente aplica para todos os outros, tá? Então, nessa análise, nesse tipo de abordagem, a gente considera que o estado de oxidação do carbono não se altera quando o carbono está ligado a hidrogênio ou a carbono, tá? Então, se o carbono está ligado só a hidrogênios e carbonos, o estado de oxidação desse carbono não sofre alteração. O estado de oxidação do carbono só sofreria alteração se elementos eletronegativos fossem adicionados ao carbono. Então, vocês podem ficar à vontade para definir qual é a representação que vocês ficam mais confortáveis para utilizar, tá? A estrutura, então, das substâncias carboniladas, como a gente já discutiu, a gente precisa sempre observar o estado de oxidação desses compostos carbonilados, porque isso impacta na reatividade. A reatividade está intimamente ligada à geometria desse composto e os produtos que vão ser formados, eles se relacionam com essa geometria que é a trigonal plana, e nunca se esqueçam que essa geometria é decorrente da hibridização que nós discutimos, que é a hibridização de carbono e oxigênio, sp2. E agora, para continuar entendendo esses compostos, nós precisamos entender as características de reatividade química, né? Como é que esses compostos se comportam frente a espécies nucleofílicas, como essas espécies, né, a carbonila se comporta frente a espécies eletrofílicas, como os ácidos de Lewis, e ainda no processo que é chamado de enolização. Nessas reações, né, para a gente entender essas reações e ainda pensando no aspecto dos orbitais, a gente pode agora juntar aquelas ligações que a gente decompôs numa série única de energia. E aqui eu volto a reforçar que a gente vai mesclar os exemplos que envolvem carbono, oxigênio e carbono nitrogênio, estabelecendo ligação π, porque aquilo que a gente entende para a carbonila, a gente pode estender para as iminas, que são os equivalentes nitrogenados das carbonilas. Então, pensando nessa série de energia, o que a gente discutiu agora há pouco, e juntando tudo, a sobreposição frontal de orbitais leva a uma ligação sigma. Eu mostrei para vocês carbono-oxigênio, mas aqui é a mesma coisa, equivalente. Aqui uma ligação sigma, carbono-nitrogênio, que considera a sobreposição frontal em fase dos orbitais híbridos. Então, essa região entre os núcleos é a região de probabilidade de se encontrar esse par de elétrons com spins opostos. Como a gente discutiu lá no comecinho, os orbitais híbridos, eles têm uma contribuição dos orbitais s, e essa contribuição dos orbitais s faz com que os orbitais híbridos sejam de menor energia comparado aos orbitais p puro, que constituem a sobreposição em fase, aqui lilás com cinza, que caracteriza a sobreposição lateral, portanto, a sobreposição de uma ligação que caracteriza uma ligação π, e aqui uma que caracteriza uma ligação sigma. O que a gente discutiu que é importante lembrar? Essa sobreposição lateral caracteriza, então, uma região de probabilidade de se encontrar esses dois elétrons, nessa região de probabilidade que equivale a essa região acima do plano dos núcleos e abaixo do plano dos núcleos. É importante lembrar que essa região é mais desenvolvida, o orbital π ligante, ele é mais desenvolvido
na região mais próxima ao núcleo do elemento mais eletronegativo. Ainda aqui é importante destacar que a gente tem, em termos nessa série de energia, nós temos na sequência o orbital híbrido, que aqui é o orbital híbrido, porque o orbital p puro do nitrogênio, a gente já discutiu, o p puro do nitrogênio está fazendo a ligação pi. Esse orbital híbrido que agora comporta o par não ligante do nitrogênio. Se aqui fosse o oxigênio, nós teríamos dois orbitais híbridos comportando os dois pares não ligantes do oxigênio. Na sequência, vocês aprenderam que, a gente relembrou hoje também, que a sobreposição de orbitais atômicos leva a orbitais ligantes de mesmo número. Então, a gente considerou a sobreposição de dois orbitais atômicos, dois híbridos e dois p puro. Então, o resultado disso é a formação de orbitais moleculares ligantes e seus equivalentes antiligantes, Então, também 2. Então, esse aqui seria o orbital, em termos de distância, a mesma, a gente tem a mesma diferença de energia entre o ligante e o antiligante. Então, esse seria o orbital antiligante da ligação π. Esse orbital antiligante da ligação π, ele é resultante da sobreposição fora de fase entre os orbitais p puro do carbono e do nitrogênio ou do oxigênio. Na nossa discussão, como eu falei para vocês, nesse caso, o orbital antiligante, que equivale então ao orbital onde não tem a probabilidade de encontrar o elétron, ele é mais desenvolvido na região próxima ao carbono. Considerando a mesma diferença energética, aqui a gente tem o orbital sigma antiligante, que também equivale à sobreposição frontal dos orbitais híbridos, só que agora uma sobreposição fora de fase com orbitais híbridos que não têm o mesmo sinal de função de onda. Como eu falei para vocês, forma-se então uma região onde não há probabilidade de se encontrar o elétron. Em termos de organização desses orbitais, vocês já aprenderam que esses orbitais, então, desses extremos entre os orbitais que estão preenchidos e os orbitais que estão vazios, são chamados orbitais de fronteira. Esses orbitais em fronteira, se vocês devem se lembrar, a gente então diferencia eles como sendo HOMO e LUMO, sendo o orbital HOMO o orbital preenchido de mais alta energia e o orbital LUMO o orbital vazio de menor energia. Esses orbitais HOMO e LUMO, esses orbitais de fronteira, eles então estão envolvidos nas absorções de energia nas reações químicas da função C⁻n ou da função C⁻O. Tá? Então, eles estão envolvidos diretamente com a ocorrência das ligações químicas e das absorções de energias nos processos de transformação dessas ligações. Considerando, então, essa nossa referência de HOMO e LUMO, o que a gente vai discutir, então? Como falei para vocês, para a gente relembrar, o orbital LUMO, esse orbital de fronteira, seria o orbital vazio, de menor energia. Esse orbital LUMO, então, ele é mais desenvolvido no carbono e pelo que vocês já aprenderam em termos de reatividade, durante as reações químicas, para que os estados de ativação nas reações químicas se formem, o estado de ativação vai se formar quando as ligações antigas forem rompidas e novas ligações forem estabelecidas. Como é que a gente pode interpretar isso em termos orbitalares? Os orbitais ligantes se tornam antiligantes e os orbitais antiligantes se tornam ligantes. Então, os orbitais antiligantes, eles são utilizados para poder interagir com espécies que participem das transformações dos grupos, e possibilitem que novas ligações sejam estabelecidas a partir dos orbitais antiligantes, uma vez que eles estão vazios. E por que o LUMO? Porque ele é que tem a menor energia entre os orbitais vazios e, portanto, ele está mais acessível para que as ligações ocorram. Então, considerando que esse orbital antiligante está mais desenvolvido próximo ao carbono, a chance desse nucleófilo se aproximar de uma sobreposição ocorrer neste orbital antiligante no carbono e não no nitrogênio e não no oxigênio, ela é muito maior. Considerando tudo que a gente discutiu até agora, somando a teoria do orbital molecular e a teoria do
da ligação de valência, da teoria da ligação de valência, a gente sabe que esse carbono, portanto, ele tem características positivas e ainda tem esse orbital antiligante mais desenvolvido na sua próximo ao seu núcleo. Então, é possível supor que este carbono atraia espécies nucleofílicas em função deste caráter e do desenvolvimento desse orbital antiligante. Então, quando esse nucleófilo se aproxima durante as reações químicas, o nucleófilo vai sobrepor o seu par de elétron durante a doação nas reações químicas ao orbital antiligante do carbono que está vazio, né? A gente observa nessa representação que essa aproximação, então, ela vai acontecer levando em consideração duas questões, né? Essa aproximação ela vai acontecer a partir do orbital antiligante do carbono, tentando atingir um ângulo de distância, né, o máximo possível que possa ocorrer em relação ao par de elétrons que está no orbital molecular ligante, que é mais desenvolvido sobre o nitrogênio. Então, essa aproximação, ela tenta otimizar a aproximação entre um par de elétrons que está no orbital HOMO do nucleófilo, que é o orbital que participa das transformações, desses processos de doação de par de elétron, ou seja, o orbital preenchido de mais alta energia, se sobrepondo ao orbital vazio de mais baixa energia. Essa sobreposição, inicialmente, era imaginada que essa sobreposição aconteceria num ângulo próximo a 90 graus. Mas isso, por meio de estudos cristalográficos, foi corrigido, porque num ângulo de 90 graus, como essa aproximação poderia sugerir, ou próximo disso, levaria à proximidade do par de elétrons do nucleófilo ao par de elétrons que ocupa o orbital molecular ligante π do nitrogênio. E essa proximidade poderia levar a interações repulsivas e até comprometer a sobreposição durante a formação dessas novas ligações. Então, hoje, o que esses estudos cristalográficos mostram para a gente? Que a sobreposição do orbital HOMO do nucleófilo com o orbital LUMO do carbono, né, que compõe o substrato, ela vai acontecer com máxima sobreposição possível, num ângulo onde a repulsão que possa ocorrer com o par ligante π seja a mínima possível. Então, esse ângulo de ataque, ele é um ângulo de ataque diferente de 90 graus, um ângulo que leva a um distanciamento maior, que é um ângulo de 107 graus, que foi descoberto por Burge e Dunitz durante esses experimentos cristalográficos. Nesse ângulo de 107 graus, essa doação de elétrons para o orbital LUMO do carbono, ela tem uma separação máxima em relação ao par de elétron ligante da ligação π, evitando assim interações repulsivas, tá? Então, dessa forma, a aproximação de pares de elétrons ocorre e as transformações podem ocorrer. Então, resumindo para vocês, né? Essa imagem está ruim, eu peço desculpas, eu vou refazê-la para vocês, para a gente poder discutir com mais calma. Mas resumindo, então, os compostos carbonílicos vão reagir. Nessa reação, o carbono, em função do seu caráter positivo, somando tudo que a gente discutiu até agora, ele vai atrair espécies doadoras de pares de elétrons, ou seja, espécies ricas em elétrons, espécies que nós chamamos de espécies nucleofílicas. Então, algumas reações que nós vamos discutir, elas são reações que consideram a doação de um par de elétrons de um nucleófilo ao carbono carbonílico. Tá? Para que esses processos ocorram, essa atração em relação ao carbono carbonílico, ele atraia mais fortemente o nucleófilo, essa atração ela pode ser catalisada pela ativação da carbonila. A ativação da carbonila pode ser feita quando se utilizam reagentes específicos, que estão aqui representados com a letra A, reagentes que tenham características de um ácido de Lewis, né? Ou seja, espécies receptoras de pares de elétrons. Essas espécies receptoras de pares de elétrons podem complexar
com os pares de elétrons não ligantes do oxigênio, e esse efeito de complexação é um efeito que intensifica esse vetor de polaridade, fazendo com que esses elétrons sejam ainda mais deslocalizados, gerando uma resultante que favorece o oxigênio, e o impacto disso é um carbono ainda mais eletrofílico, ou seja, um carbono ainda mais deficiente de elétrons. Se o carbono está bastante deficiente de elétrons, isso significa que este carbono vai atrair mais fortemente espécies doadoras de pares de elétrons. Por isso, essa reação, nesse contexto, é dita uma reação ativada. Então, o que a gente espera durante as reações que a gente vai discutir? A gente espera que carbono atraia nucleófilos, a gente espera que o oxigênio, com seus pares de elétrons, atraia ácidos de Lewis, e essa reação com ácidos de Lewis que podem ocorrer no átomo de oxigênio vão contribuir para esse ataque, ou seja, tem um efeito de ativação. Com isso, a gente ainda pode fechar essa análise da carbonila, fechando com o raciocínio de que a carbonila é um grupo funcional ambidentado. Por quê? Porque o carbono é reativo como um centro parcialmente positivo e o oxigênio é um centro parcialmente negativo, então também seria uma outra possibilidade de reação. Qual que é a diferença? A diferença, então, é que o carbono como centro positivo reage com espécies negativas, o oxigênio como centro negativo reagiria com espécies positivas. Um terceiro mecanismo de reação que pode ser pensado, além da reação no carbono, além da reação do oxigênio, é a reação que pode acontecer nas posições alfa-carbonila. Então, carbono, alfa-carbonila, que tenham hidrogênios. Esses hidrogênios a gente vai discutir que são chamados hidrogênios alfa, porque estão ligados ao carbono alfa. Esses hidrogênios têm uma acidez considerável em função dessa resultante de polaridade que favorece o oxigênio e, portanto, deslocaliza elétrons da ligação todos na direção desse oxigênio. Esse caráter de ácido desse hidrogênio alfa faz com que um terceiro mecanismo de reação seja possível, que é um mecanismo onde espécies agora básicas, espécies que tenham elétrons disponíveis, reajam não com carbono, mas sim com o hidrogênio alfa, abstraindo esse hidrogênio e retirando esse hidrogênio. Essa reação já consideraria um processo que nós chamamos de enolização. E aqui, gente, eu quero diferenciar com vocês, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Em termos de definição, eu uso aqui símbolos diferentes, mas nós temos a mesma definição aqui para essas duas espécies. Então, nucleófilo são espécies que tenham elétrons disponíveis e, portanto, são doadores de pares de elétrons. As bases também são espécies com elétrons disponíveis e, portanto, são doadoras de pares de elétrons. Mas quando é que eu vou definir a doação de par de elétrons como sendo um comportamento básico? Quando é que eu vou definir a doação de par de elétrons como sendo um comportamento nucleofílico? A diferença é o alvo de doação. A diferença é quem recebe o par de elétrons. Quando a doação de par de elétrons, quando o alvo de recepção de par de elétrons é um átomo de carbono, quando uma espécie química doa par de elétrons para o carbono, a gente diz que aqui está acontecendo uma reação entre um nucleófilo e um eletrófilo. Se o eletrófilo é o carbono, o parzinho do eletrófilo é o nucleófilo. Nucleófilos reagem com carbono. Quando o alvo de doação é o próton, então, em termos de deficiência eletrônica, nós estamos falando de duas espécies que têm deficiência eletrônica. Mas quando o alvo da deficiência eletrônica é um próton, a doação de par de elétrons, nesse caso, é uma doação que a gente chama de comportamento básico. Então, a nomenclatura depende de quem recebe o par de elétrons, ok? Então, na próxima aula, a gente continua a nossa discussão e aí, a partir dessas três ideias do comportamento de um ataque nucleofílico, da ativação a partir da utilização de ácido de Lewis na carbonila, no oxigênio carbonílico, e da possibilidade da reação na posição alfa-carbonílica, nós, na segunda parte, vamos discutir todos esses mecanismos de reação. Ok? Então, até a próxima aula.